Continuando hoje falando sobre a semana que antecede ao finados, falarei hoje sobre a viagem que todos fazemos, uma viagem que é iniciada muito antes de estarmos aqui em corpo, antes de estarmos no ventre materno. Antes de estarmos no ventre materno, já iniciamos este tempo aqui, esta viagem. A viagem que fazemos para este tempo aqui. Nos é dado um tempo para que possamos reencontrar aquilo que não concluímos em outro tempo. Esta viagem que fazemos é pedida em outro tempo, em outra vida, em outro tempo, em outro plano espiritual, ainda quando estamos em espírito, para que voltemos para cá para concluir estágios, ainda que deixamos de fazer em outro tempo, em outra encarnação. Se a outra encarnação não foi bem feita, deixamos muito que fazer. Voltamos para cá para terminar aquilo que não fizemos. Por isso que falamos da viagem. A viagem que fazemos e voltamos e estamos indo e voltando. Reencontrando os seres que um dia estiveram conosco. Somente muda a forma de ver os seres porque o corpo físico muda. Em outro tempo éramos diferentes, corpos diferentes, mas o espírito estava com o mesmo sentimento de busca da evolução. Quando aqui estamos para vir, prometemos de cumprir o tempo previsto com aquilo que era condicional para nós, a condição de fazermos. Se deixamos de fazer muito no tempo passado, é porque hoje retornamos para concluir. Então, hoje vamos rever que todos somos estruturas para a evolução e estamos concluindo tempos perdidos no passado. Para muitos é dado dons diferentes. Nem todo ser humano, todo espírito é igual. Todos têm a estrutura diferente. A busca é diferente. Assim como as flores são diferentes. Os espíritos são diferentes e a estrutura é para um motivo. Nem todo ser humano, todo espírito tem um dom, todos temos dons diferentes. Para cada um é dado um tempo, uma época específica para concluir a sua estrutura espiritual. Então essa viagem que fazemos para cá é para terminar o que começamos no passado e não para jogarmos o tempo fora com algo que não nos conduzirá a lugar nenhum. Falo isso porque os seres aqui estão simplesmente buscando a estrutura material. Esquecem de viver o lado dos espíritos, o seu lado espiritual. E nunca foi tão cobrado como agora o aperfeiçoamento espiritual. Isso é devido à reestrutura do sistema, do planeta e do universo. Estamos entrando no tempo da reestruturação, da busca do equilíbrio. E o mundo espiritual está observando que os seres aqui somente estão buscando o lado material, estão esquecendo de viver o lado espiritual.
Então, se até os seres irracionais estão ficou em condicionamento para a sua estrutura, como é que os seres humanos não estão se reestruturando? Temos muitos exemplos de animais que estão mais em evolução do que o próprio ser humano, porque eles se amam e não se matam, como aqui. Nunca se mataram tanto como agora. Estão tirando a vida do outro por nada. Muitos estão tirando a vida, estão por nada, estão se dizimando. Mas isso é um propósito do plano espiritual, para que exista a renovação. Nada acontece por acaso. No livro daqueles antigos que escreveram o livro, que é muito falado hoje, que é onde fala que nenhuma folha cai do céu sem que o mestre se Oxalá, o mestre supremo, saiba. No livro antigo dos vivos aqui, dos encarnados, que fala que nenhuma folha cai sem que o mestre saiba. E assim o é. Neste plano espiritual, nada acontece por acaso, e tudo é para a evolução do espírito, dos espíritos, para que possamos encontrar o caminho. Estou falando esta semana sobre o desenlace, o desencarne, porque é que antecede os finados, aonde neste plano espiritual se comemora o dia dos finados, dos espíritos finados, das almas. As almas que já foram, que estão do outro lado, mas estão aqui e lá, muitas estão perdidas aqui. Estamos falando isso para que devam aceitar a limitação do seu corpo e o desencarne, para que amanhã não venham a sofrer por antecipação, por estar do outro lado e não saber que está. Neste dia eu peço que observe como está levando sua vida, o que está fazendo dela. Se está aqui ainda neste mundo dos vivos, saiba que tem um tempo. Então, analise o que está fazendo, observe sua vida, o que está concluindo com ela. Observe as suas amizades, observe aonde está andando, sua religião, a sua cultura, o que está pedindo ao Mestre Supremo. Muitos aqui nem sabem o que estão fazendo, o que estão planejando, somente estão observando o que estão acumulando. Neste tempo chegaram onde estiver mais acúmulos de bens, mais terá prazer em viver aqui. Com mais acúmulos eu terei mais paz, terei mais fé, mas jamais é assim. Quanto mais eu acumulo bens materiais, mais transtorno eu terei, porque quanto mais eu tenho, mais terei que cuidar. Tendo que cuidar, não terei tempo de cuidar da minha missão espiritual. Muitos aqui médiuns bons que se perderam no tempo por causa da matéria. Deixaram-se sucumbir pela matéria. E hoje estão vagando, estão em depressão, em declínio. Suas entidades se afastaram porque não aceitam a missão ou estão buscando a matéria ao invés de buscar o lado espiritual. E quando estão caindo, não sabem o porquê de não se encontrar mais. Isso porque colocaram em primeiro lugar a matéria e depois o lado espiritual. De nada adianta ter tudo, ter o mundo todo, este mundo que está aqui, neste plano espiritual, aqui nessa terra, este planeta. Saiba que é somente um espírito, somente espírito, o teu corpo ficará aqui jogado. Os animais, a terra vai comer esse corpo, vai para a terra, virará pó, do pó os ossos, sumirá tudo, nada ficará aqui, restará nada da sua matéria. Este é o recado do finados, que é: a matéria ficará toda aqui. Pode pôr flores lindas para os finados, mas se em vida não desejou o bem para eles, se não pediu o quê?
Não falou palavras de amor para com eles, não disse eu te amo, eu gosto de você, tu me faz bem em minha vida, eu me sinto bem contigo. Se em vida não falaram isso, depois de desencarnados, com a alma sangrando por a consciência pesada, vão buscar um lenitivo nas calungas, nos cemitérios, buscando apaziguar um pouco o sistema que a alma está gritando de dor. Com este pensamento, para com a vida, eu deixo que reflita sobre o material e o espiritual. Somente sentimos no mundo espiritual, que muitos médiuns bons se deixaram levar, sucumbiram na sua jornada, deixaram que a matéria tomasse conta da sua vida. Suas entidades saíram, foram embora, trabalhar com outros, deixando os seus sozinhos com os seus obsessores, pois viram que não adiantaria nada continuar ali buscando algo que não levaria a nada, porque se o médium somente pensa em acumular tesouros para este plano, não pensando no outro lado, quando desencarnar ficará vagando entre os dois tempos. Pense nisso, tu que é médium, tu que está trabalhando, desenvolvendo o lado mediúnico que receberá suas entidades. Saiba que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, como diz o livro daqui. Quem põe a mão no arado não deve de olhar para trás. Jamais. Colocou a mão, continue, não abandone a sua missão. Não deixe os seus irmãos sozinhos no tempo. Necessitam da sua ajuda. Necessitam do seu amparo. Necessitam do seu equilíbrio, do seu discernimento. Jamais devemos cobrar aquilo que não é de nosso merecimento, ou cobrar aquilo que estamos fazendo para o próximo, principalmente no lado mediúnico. Por favor, vamos cuidar, por favor, cuidemos do lado espiritual. Mediunidade não se brinca, espíritos não brincam. Por favor, continuarei falando isso. Cuidemos do que fazemos, cuidemos do que falamos, cuidemos daqueles que estão ao nosso lado. Cuidemos com apego ao lado material. Cuidemos com os vícios nos meios em que estamos da religião. Vamos cuidar aonde trabalhamos, o lado mediúnico, nas casas mediúnicas. Vamos cuidar para não entrar em decadência. Às vezes o pequeno se transforma em coisa muito grande e depois não poderão sair. Imaginam que estão conseguindo tudo, mas depois se perderão. Para cair é fácil, para levantar é difícil, muito difícil. Com este pensamento, eu deixo meu recado neste tempo de finados. Quando os povos não estão mais aqui, que já estão do outro lado, aonde somente levam flores para lembrar que estão ainda na sua mente. Mas os espíritos não necessitam somente de flores, necessitam que eles próprios façam a sua evolução. Os espíritos devem de observar o que eles fizeram. As próprias almas se resolvem os seus pensamentos, porque elas são responsáveis por elas. Os espíritos são responsáveis por eles, eles têm a consciência, têm o seu lado mental. Vamos pedir, mas eles são responsáveis também. Todos são responsáveis. Cada um é por cada um. Cada um responde por si. Obrigado, paz, luz, que Arcanjo Miguel nos abençoe. Assim seja.